Salve, salve, galerinha da Aula Paraná! Tudo bem com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio e trazendo mais um pouquinho para vocês sobre mamíferos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório dos mamíferos, mas antes disso, eu quero deixar um recadinho para vocês. E esse recadinho é referente à atividade obrigatória do Classroom, para você, estudante, garantir a sua presença. Não se esqueça, pessoal, de quando acessar o Classroom, abrir a atividade obrigatória, preencher os exercícios, respondê-los adequadamente e clicar em enviar. Prontinho, você conseguiu a sua presença daquela aula. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula de Biologia? Acompanhe aqui comigo esse pequeno trecho que eu trouxe aqui para vocês. O que nós vamos ter? Intestino, seu segundo cérebro. Ele tem 9 metros de comprimento e 500 milhões de neurônios. Controla muito do que você faz e influencia tudo o que você pensa. Olha a importância do intestino aqui. Essa é uma reportagem da Super Interessante, falando um pouquinho sobre o intestino. Dentro do sistema digestivo humano, existe o que alguns pesquisadores já chamam de segundo cérebro, com 500 milhões de neurônios e mais de 30 neurotransmissores. Tudo isso para controlar uma função essencial do corpo, extrair energia dos alimentos. Pessoal, então o intestino do sistema digestório é muito importante, por isso ele tem uma grande quantidade de neurotransmissores. Vamos entender essa importância conhecendo um pouquinho mais do nosso sistema digestório? Vamos lá, os nossos objetivos da aula de hoje são, acompanhem comigo, entender o funcionamento do sistema digestório humano, comparar o sistema digestório humano com os demais mamíferos. Temos menos objetivos, porém, são muito importantes para a nossa aula. Vamos lá. Então, as funções do nosso sistema digestório. Nós já falamos na aula anterior sobre essas funções, vamos fazer uma retomada delas. Então, nós temos como principais funções ingestão e digestão desse alimento, também a absorção de nutrientes e também a eliminação dos resíduos que não são aproveitados pelo organismo. A figura aqui que eu estou mostrando para vocês mostra a jornada do hambúrguer, tá? Então, ela mostra um pouquinho desde o momento da ingestão até a eliminação, que vai ser pelo ânus. O que vai acontecer nesse meio tempo? Então, o que nós vamos ter aqui? O início da nossa digestão. A nossa digestão inicia-se com uma digestão que a gente chama de mecânica. Tá? A digestão mecânica é associada ao movimento da boca ali com a mastigação. Então, para isso, são essenciais a presença dos dentes e também da língua que vai participar desse primeiro processo. Vamos lá? Então, aqui na figura, nós temos mostrando a ingestão de um alimento, iniciando pela mastigação. Agora, depois que você faz a digestão mecânica inicial, ali também vai estar acontecendo a digestão química, também vai acontecer depois, na hora de você engolir, um movimento mecânico de peristaltismo. Mas, professor, o que é isso? Vamos olhar a imagem. Então, aqui eu tenho um alimento, tá, no início aqui do meu tubo do esôfago, o alimento, e com compressão dos músculos desse esôfago, ele vai empurrando o alimento em direção ao seu estômago. Tá? É como se você tivesse, sabe aquelas bexigas compridas, pessoal? Tá? Aquelas bexigas que utilizam para fazer aqueles cachorrinhos, e você vai apertando uma parte e o ar vai indo para o outro lado? É isso que vai acontecer. O músculo ele vai sendo pressionado, vai apertando ali, e o alimento ele vai sendo direcionado para o seu estômago. Isso é um movimento peristáltico, como a gente pode analisar aqui na figura. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre a digestão química. Observem aqui. A boca vai fazer essa digestão química com a produção de saliva. A saliva produzida, ela tem uma enzima chamada de amilase salivar. Notem aqui, pessoal, sempre que termina em ase, significa enzima. Amilase, tá? Lactase, a gente vai ver isso daí durante a aula. O estômago, ele produz o suco gástrico, tá? Vai produzir o ácido clorídrico ali para poder fazer essa digestão. Além de protease, termina em ase, e lipase. Uma dica, protease degrada proteína, lipase degrada lipídio, amilase degrada amido. Tá? E no intestino delgado também tem uma digestão química, que vai ser a partir de sucos digestivos provenientes do pâncreas, tá? Também do fígado, e enzimas, amilase, protease, maltase, peptidase e lipase. Lembra, pessoal, sempre que terminar em ase é enzima. Dando sequência, nós vamos mostrar um pouquinho a anatomia. Nós já abordamos esse tema na aula anterior, mas eu vou trazer mais ou menos aqui um pouquinho sobre o aparato superior e depois o aparato inferior. No aparato superior, nós vamos ter aqui na boca a presença
das glândulas salivares que vão produzir essa saliva, que é muito importante. Que glândulas são essas? Sublingual, submandibular e parótida. Tá? Então, são as glândulas essenciais para a produção de enzimas. Então, quando a gente aborda a digestão, sempre ela vai iniciar na boca. Tá? Então, processo de mastigação e com processo de produção de enzimas pelas glândulas salivares. Vamos na sequência? Então, eu trouxe aqui também um pouquinho sobre o que vai acontecer no aparato inferior. Quem que vai compor esse aparato inferior? Nós vamos ter o intestino delgado e o intestino grosso. Tá? Aparato superior, boca, e vai participar ali o esôfago, e aqui eu tenho o inferior com o intestino delgado e intestino grosso. Temos glândulas anexas também, que a gente vai abordar na sequência. Então, eu trouxe aqui o nosso primeiro quiz. Vamos lá, vamos respondê-lo. O sistema digestório tem como funções básicas a ingestão e a digestão dos alimentos, a absorção dos nutrientes e a eliminação dos restos não digeridos. A digestão dos alimentos é dividida em alternativa A, mecânica e química, alternativa B, mecânica e biológica, alternativa C, química e biológica, ou alternativa D, mecânica e peristáltica. Já já voltamos com a resposta para vocês. E aí, galerinha, tranquilo que nem grilo? Conseguiram encontrar a resposta? Quando a gente fala em digestão, ela é dividida em duas partes. E essas duas partes são digestão mecânica e digestão química. E ela inicia na boca, como a gente já mencionou, com a produção da amilase salivar e também com a mastigação. Vamos lá? O que nós vamos trabalhar agora? As etapas da digestão. Então, vamos voltar agora mais específico na boca aqui. Então, eu vou produzir um suco digestivo, que eu vou denominar saliva, e esse suco digestivo, ele tem uma enzima que é chamada amilase. Então, ali ela começa a dissolver o amido. Que processos que acontecem? Inicia com a mastigação, que é o ato de você estar triturando esse alimento utilizando os dentes. Depois, você vai passar para a deglutição, ou seja, você vai engolir o alimento, que vai passar pela faringe e depois pelo esôfago. E pelos movimentos peristálticos que nós já mencionamos na digestão mecânica, vai ser encaminhado para o seu estômago. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte, primeira etapa da digestão. Ela vai prosseguir, os movimentos peristálticos vão ser pela contrição desse músculo aqui, a gente pode observar o esôfago e a constrição muscular, e o bolo alimentar, quando eu já tenho o alimento triturado e associado às enzimas digestivas presentes nas glândulas salivares, eu tenho aqui um bolo alimentar que é encaminhado para o estômago. Lembrando, pessoal, o diafragma, que é uma estrutura que nós mamíferos temos um músculo, ele está presente somente nos mamíferos, tá? Então, nos outros
vertebrados não vai ter a presença do diafragma, que também pode participar aí desse processo. Pessoal, por que eu mencionei o diafragma aqui? Tá? Tem uma doença que é a hérnia de hiato, por exemplo, que a entrada do estômago ela vai ficar para cima do diafragma. Então, ela vai ficar com essa abertura, ocasionando refluxo, por exemplo. Beleza? Quem já ouviu falar dessa doença, a hérnia de hiato, pode colocar aí para a gente nos comentários. Vamos prosseguir? O que eu vou estar trabalhando aqui? Então, os movimentos peristálticos do esôfago, eles vão caminhar o bolo alimentar. A gente viu na figura anterior como isso acontece. Tá? Além disso, aqui eu vou mostrar um pouquinho da anatomia do estômago. Então, a cárdia, tá? Que é a estrutura que vai ficar para fora ali. Ela tem um esfíncter. Mas, professor, que nome é esse? O que é um esfíncter? Tá? Um esfíncter ele é um músculo que ele pode impedir e liberar a saída ou entrada de alguma coisa. Por exemplo, na hora que você vai no banheiro, por exemplo, eliminar as fezes, o esfíncter, ele que vai fazer essa liberação. Tá? Então, é aquele músculo que vai permitir a saída das fezes aí. E eu também tenho o esfíncter da cárdia, que é o esfíncter que vai estar presente ali na entrada do estômago, que a gente observa aqui na figura. Tá? Para quem é uma pessoa que tem uma pessoa pura, o estômago ele tem um formato de um J, olha só. E essa cárdia que vai ficar presa no diafragma na doença chamada hérnia de hiato. Prosseguindo aqui, nós vamos falar sobre a digestão mecânica do estômago. Eu vou transformar esse meu alimento, a partir da adição de ácido clorídrico, em quimo. Além disso, eu vou ter um pH ácido, né, já que tem ácido clorídrico, que é o suco gástrico, e eu tenho a pepsina. A pepsina é uma enzima que vai fazer a degradação de proteína. Tá? Então, a degradação de proteínas acontece devido à ação da pepsina no estômago. Agora, aquele bolo alimentar, eu vou transformar em quimo alimentar. Vamos prosseguir? Pessoal, vamos fazer uma comparação agora da estrutura presente nos ruminantes, que é diferente da estrutura presente nos demais mamíferos. Analise aqui comigo essa imagem mostrando o estômago de um ruminante. Tá? Então, aqui o estômago do ruminante ele é dividido em rumen, omaso, abomaso e retículo. É importante para a degradação de celulose. Mas como que isso acontece, professor? Vamos observar aqui as etapas dessa digestão. Então, o alimento é passado do rumen para o retículo. Tá? Aqui no retículo, ele pode voltar para a boca. E ali, por isso que as vacas que a gente observa, parecem que elas vão estar sempre mascando chiclete, porque elas vão estar mastigando novamente o alimento que estava no retículo. Depois disso, vai passar para o omaso e para o abomaso, onde vai terminar o processo de digestão. Tá? Então, sempre os ruminantes eles vão engolir o alimento praticamente sem mastigar. Eles só vão mastigar depois que ele vai passar pelo rumen, pelo retículo, onde vai retornar para a boca. E esse processo que ele mastiga novamente chama-se o hábito de ruminar. Por isso que eu coloco ruminam. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo slide aqui, que é um quiz. Animais ruminantes, como os bovinos, mastigam e regurgitam o alimento ingerido. O sistema digestório desses animais é diferente dos humanos. Todas as partes a seguir compõem o trato gastrointestinal desses animais, exceto alternativa A, rumen, B, retículo, C, papo ou D, abomaso. Já voltamos com a resposta para vocês.
Salve, galerinha! Tudo bem? Suave na nave? Conseguiram encontrar a resposta do nosso exercício? Então vamos acompanhar lá. O que ele está perguntando? Todas as partes a seguir, então ele está passando uma listinha de estruturas, compõem o trato gastrointestinal desses animais, ou seja, dos ruminantes. Exceto o que não tem nos ruminantes. Quem assinalou? Papo, acertou. O papo é uma estrutura, como nós vimos na aula sobre aves, presente nesse grupo aí, no grupo das aves. Os ruminantes, eles vão ter rumen, retículo, omaso e abomaso. Beleza? Então, vamos prosseguir agora com um exercício para a gente refletir um pouquinho. Em uma campanha publicitária divulgada pela televisão, uma pessoa ataca a geladeira. À noite, pega um pedaço de bolo. Nesse momento, uma criatura representando uma enzima do estômago adverte: você vai se empanturrar e descansar, enquanto eu vou ficar trabalhando a noite toda. Como sabemos, os bolos são feitos basicamente de farinha de trigo, açúcar e manteiga. Justifique quais os órgãos produtores de enzimas digestivas que teriam mais razões para reclamar se a fisiologia digestiva fosse rigorosamente observada. Justifique sua resposta. Já já vamos voltar com a correção.
Olá, pessoal! Vocês conseguiram refletir um pouquinho sobre o nosso exercício? Vamos à correção dele? Vamos lá! Ele diz o seguinte: justifique quais os órgãos produtores de enzimas que teriam mais chance para reclamar. Mas reclamar do quê? Vamos retornar aqui no slide. Tá? Reclamar da pessoa que ingeriu um alimento durante a noite. Então, vamos analisar aqui. Nesse momento, uma criatura representando uma enzima do estômago. Será que é o estômago mesmo que vai estar reclamando? Tá? Por quê? Porque eu estou falando de farinha de trigo, açúcar e manteiga que essa pessoa se alimentou. Vamos à resposta? O que ele está falando aqui? Então, os compostos básicos do bolo que a gente viu ali são carboidrato e gordura. Esses compostos, eles são digeridos no intestino e pelo pâncreas, pessoal, não pelo estômago. Lembra que ali no estômago a gente comentou um pouquinho sobre a digestão ali de proteína? Tá? A pepsina degrada a proteína. E aqui eu não estou falando de proteína. Belezinha? Tá? Então, vamos prosseguindo aqui com a nossa aula. Então, agora eu vou trazer a outra etapa da digestão. O que vai acontecer no início do nosso intestino, no duodeno? Então, o nosso intestino ele vai ser dividido em intestino delgado, duodeno, jejunum e íleo. Ele vai ter auxílio de duas glândulas, que são fígado e pâncreas, que vão produzir enzimas digestivas ali. Vamos ver como isso acontece. A primeira que nós vamos falar é sobre o fígado, que ele vai armazenar glicogênio, que é a substância de reserva presente nos animais, tá? Glicogênio, vai degradar o álcool, por isso que pessoas que ingerem uma grande quantidade de álcool têm maiores problemas relacionados ao fígado, e vai degradar hemácias velhas, algumas células do sangue que vão acabar morrendo e vão ser degradadas aqui no fígado. Tá? Então, o que a gente vai falar sobre ele? Dessa vesícula aqui, que é a vesícula biliar. Ela é responsável por produzir bile. O que vai fazer essa bile, pessoal? Essa bile vai emulsionar, vai quebrar, vai dissolver essas partículas de gordura em célulazinhas, em pedacinhos menores, para facilitar durante o processo de digestão. Tá? Então, isso é o ato de emulsionar. Belezinha? Então, vamos prosseguindo aqui. Tá? Então, eu trouxe aqui o que vai acontecer. Tá? Então, vai estar saindo aqui do estômago. Aqui, no nosso início aqui do duodeno, vai ser lançado essas enzimas ali para poder fazer digestão, inclusive a emulsão das gorduras aqui. Tá? Então, agora, eu separei esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, e aumentei esse aqui, que é o pâncreas, que é muito importante a gente estar falando aqui. Vocês já ouviram falar de uma pessoa que tecnologicamente, no meio tecnológico bem conhecida, que é Steve Jobs? Ele teve, por exemplo, câncer no pâncreas, nessa estrutura que a gente está falando agora. Vamos acompanhar? Então, o que ele está falando aqui? O pâncreas ele vai produzir algumas enzimas, que são amilase pancreática, notem, amilase, termina em ase, é enzima, tá? Protease, que são dois tipos, a tripsina e a quimiotripsina. Proteases degradam proteínas. E proteases, como, por exemplo, a carboxipeptidase e a lipase. Protease degrada a proteína, lipase degrada lipídios e amilases vai degradar o amido. Tá? É sempre importante estar relacionando para poder facilitar a nossa compreensão. Então, esses são as enzimas produzidas pelo nosso pâncreas, que está aqui na figurinha. Tá? Prosseguindo aqui, no intestino delgado, o duodeno ele vai finalizar a digestão. Então, a parte de degradação dos nutrientes é finalizada aqui. Depois, nós vamos ter a absorção desses nutrientes. Tá? E o jejunum e o íleo vão ser responsáveis por 90% da absorção. Eu já quebrei as moléculas. Agora é só absorver para a corrente sanguínea. Beleza? Então, prosseguindo aqui, no intestino delgado, eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês com algumas enzimas. Não precisa, pessoal, ficar doido, não precisa decorar essa tabela. É só para a gente poder relacionar. O importante é lembrar que enzimas geralmente terminam com ase. Tá? Geralmente porque temos algumas outras enzimas que não vão finalizar dessa forma. Vamos lá? Tá? Então, eu trouxe aqui, ó, maltase, dipeptidase, nuclease, tá? Que vai degradar os ácidos nucleicos. Então, para a gente poder compreender aqui essa tabela. Trouxe o terceiro quiz para a gente. Ó. Durante o processo digestivo, a transformação do alimento em bolo alimentar ocorre na boca. Em seguida, por quimificação, ou seja, adicionar produtos químicos, no estômago, o quimo é lançado no duodeno. O processo que ocorre no intestino delgado é responsável pela produção do quilo,
Chama-se A, quimificação, B, quilificação, C, bolificação ou D, absorção. Já voltamos com a resposta. Então, pessoal, conseguiram responder o nosso exercício? Como se chama o processo de produção do quilo? Quem respondeu aqui? Quilificação, acertou. Então, a produção do quilo, ela acontece após a passagem desse alimento do quimo no intestino delgado. E agora só nos resta a absorção. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Nós temos os produtos finais e parte da água, ou seja, tudo, as proteínas, carboidratos, todos estão degradados, e agora eles vão ser absorvidos no intestino delgado, tá? Então, e vão ser transferidos para circulação. Isso acontece, pessoal, devido às vilosidades intestinais. É muito importante. O que são essas vilosidades, professor? Tá? Vilosidades são essas adaptações das membranas celulares que vão aumentar a superfície de absorção desses nutrientes. Então, o alimento ele vai estar passando e esses pequenos tentáculos aqui vão absorver os nutrientes já degradados e também a água presente no alimento. Tá? Então, é importante as vilosidades intestinais aí. O intestino grosso ele vai trabalhar após a quilificação. Tá? Então, estou mostrando aqui o intestino grosso, ele vai estar aqui em azul e ele também vou ter um pouquinho da estrutura do fígado mostrando de outra cor. E após a quilificação, eu vou passar, eu vou fazer a absorção de água no intestino grosso. Tá? Então, geralmente, quando você tem, por exemplo, fezes mais líquidas, está associada a uma absorção do líquido no intestino grosso. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Então, eu trouxe aqui para vocês o intestino de coelho. Notem que, que eu estou mostrando aqui uma parte do intestino, que é o seco, tá? E ele tem aqui nele o apêndice. Olha o tamanho desse apêndice aqui. Ele é importante porque ele vai ser responsável pela degradação da celulose. Tá? Então, herbívoros vão ter esse apêndice mais desenvolvido. Se eu comparar aqui com o apêndice humano, ele é menor, o apêndice vermiforme. Porém, pessoal, estudos recentes demonstram que o apêndice não está só relacionado à degradação de celulose, como também à produção de anticorpos. Tá? Então, por isso que permanece vestigial em nós humanos. Aí, vamos prosseguindo? Então, eu trouxe aqui para vocês agora mostrando o cólon. Tá? Lembrando que o intestino ele vai ser responsável pela absorção de água, tá? Já que a parte dos 90% dos nutrientes já foram absorvidos pelo intestino delgado e o grosso pela absorção da maior parte da água. Eu tenho o cólon e, por último, eu tenho o reto, que é essa estrutura aqui, ó, que é onde vai ser eliminada as fezes. Beleza?
Então vamos lá para o nosso quarto quiz, que diz o seguinte: o controle do sistema digestório é realizado pelo sistema nervoso autônomo e por hormônios. A secretina, por exemplo, produzida no intestino delgado, é produzida após a liberação de ácido clorídrico. No duodeno, a secretina estimula a produção de A. Suco pancreático, B. Amilase salivar, C. Pitialina ou D. Lactase. Reflita e já voltamos. Então, pessoal, tranquilo? Vamos à resposta do nosso quiz? Ele está falando aqui que a secretina ela vai estimular a produção de suco pancreático. Notem, ela é ativada quando o quimo ele entra logo no início do intestino. E ele está repleto de ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico vai fazer a ativação da secretina para produzir o suco pancreático. E vamos para o nosso último exercício aqui. No esquema abaixo estão representados 3 tubos de ensaio com seus componentes. Primeiro, amido e água a 37 graus. Segundo, saliva e amido a 37 graus. E terceiro, saliva e amido a 80 graus. Todos com pH neutro. Tá? E eu estou perguntando, considere que o amido em presença de Lugol torna-se o azul-violeta. Que resultados serão esperados se adicionarmos a cada tubo algumas gotas da solução de Lugol? Por quê? Já voltamos com a resposta.
Tranquilo, pessoal? Vamos à resolução do exercício? O que está dizendo aqui? Eu tenho os 3 tubos com amido e água, só que em 2 aqui eu vou ter a saliva em ambos, só que a temperatura é diferente. Se eu colocar aqui o indicador, tá? Que é o Lugol, que vai se tornar azul violeta na presença de amido, o que vai acontecer? No primeiro tubo ele vai ficar com azul violeta, porque há amido no tubo. No segundo, o amido ele é digerido pela saliva, pela amilase. Então não tem amido, então ele não vai mudar de cor. E no terceiro tubo, a amilase, essa enzima, ela é degradada pela alta temperatura. Portanto, ainda temos amido e fica azul-violeta. Então, pessoal, na aula de hoje, nós falamos sobre o sistema digestório humano e também nós comparamos com o sistema digestório, principalmente de herbívoros e de ruminantes. Eu gostaria de deixar um abraço para vocês, um beijo no coração e tchau, tchau.